O Brasil não é um exemplo a ser seguido, segundo um diretor do Banco Central colombiano, no que diz respeito à política monetária conduzida pelo nosso Banco Central. Vamos entender o que está acontecendo, porque é bem confusa essa história. A Colômbia é dirigida pelo Petro, que é amigo do Lula, do Maduro e de toda a esquerda latino-americana, e o cara está fazendo críticas ao nosso Banco Central. Então, obviamente, você deve estar pensando: ah, beleza, é um alinhamento de discurso. O cara está dizendo que a gente aqui deveria baixar a taxa de juros, que o Lula está certo e tudo mais. Não, galera, é o inverso. Ele está dizendo que a gente não deveria não só baixar a taxa de juros, mas também aumentar a nossa taxa de juros, né? Ou seja, não tem nada a ver com o que o Lula defende. O que está acontecendo nessa confusão toda? Eu já antecipo para você. O cara tá certo, o Banco Central do Brasil também está certo, só tem uma pessoa errada. E eu não estou perseguindo ela, mas é o governo do PT. Então já curte aí se você gosta do vídeo, gosta do conteúdo e vamos lá para a explicação. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que voltar lá atrás, tá? Vamos voltar lá na crise sanitária, quando todos os países do mundo inteiro começaram a imprimir dinheiro para conter aquela crise, né? Então você precisava comprar um monte de coisa, você precisava dar auxílio para um monte de gente e tudo mais. Então o que a gente fez? Governos imprimiram. E naturalmente, quem entende de economia, a galera mais liberal, já sabia o que ia acontecer. Governos imprimirem dinheiro gera inflação. Ao contrário do que o Ciro Gomes defende, a galera desenvolvimentista defende, que não, o governo vai imprimir dinheiro, não sei o quê. Essas idiotices aí, Ian Neves, esses idiotas defendem, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente já sabia. E como a gente estava sob a gestão já do Roberto Campos Neto, ele percebeu, falou o seguinte: olha, a gente aqui no Brasil tem um histórico muito grande de inflação, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Então o Brasil foi o primeiro país do mundo a começar a elevar a sua taxa de juros, sabendo que a inflação viria a galope depois, né? E isso acabou acontecendo. O próprio Estados Unidos, que não tem histórico de controle de inflação, porque lá sempre foi muito mais estabilizado, eles não perceberam esse movimento no início. Aí teve toda aquela jogada do Fed: não, isso aí é temporário, não, não é inflação. Até o momento que ele falou: putz, essa galera aí que defende desenvolvimentismo estava realmente errada, e o Fed aumentou a sua taxa de juros. E a gente está desde então nessa ansiedade se os Estados Unidos controla ou não controla a sua inflação, né? E agora está chegando num patamar em que aparentemente os Estados Unidos têm um controle maior da inflação, o resto do mundo também está controlando a sua inflação, e é hora de baixar a taxa de juros. Beleza? Beleza. Tá? Só que como o Brasil foi o primeiro a subir a sua taxa de juros, a gente também foi o primeiro a controlar a nossa inflação, né? Mas vamos lembrar, estava lá no governo do Bolsonaro, no governo do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes na liderança do Ministério da Fazenda e de toda a economia. Então o que ele fez? Olha, a gente aumentou a taxa de juros para segurar essa impressão monetária, né? Impressão de moeda, mas temos que controlar a nossa despesa. Então, por mais que a gente tenha tido muito gastos lá na crise sanitária, o Paulo Guedes fez o quê? Privatização da Eletrobras, privatização de um monte de aeroporto. O cara fez o que a gente chama de crowding out, que é basicamente ele tirou os investimentos, né? Ele reduziu os investimentos do governo, mas ele botou muita a iniciativa privada para investir. Concessões de rodovia, marco do saneamento, marco das ferrovias. Então, todo esse movimento de trazer o investidor privado para a economia brasileira fez com que ele conseguisse controlar as despesas do Estado. Então, quando o governo do Paulo Guedes, né, do Bolsonaro lá, acabou e passou para o Lula, o negócio ali, de fato, na eleição, tinham torrado uma grana e tudo mais, mas tinha um plano, tinha um controle. Era só o Lula pegar, continuar privatizando os Correios, reduzindo mais a Petrobras, ou seja, fazendo mais concessões, reduzindo o tamanho do Estado, não dando aumento indiscriminado para um monte de gente, não aumentando bolsa para um negócio, não dando orçamento secreto Pix, não sei das quantas. O plano não era difícil. Só que aí entrou o governo do PT, né? Ou seja, o governo do PT entrou com aquela política que é o inverso da política do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um cara liberal, ele acha que o Estado tem que ser menor para que você aí na sua casa tenha mais dinheiro para você gastar no que você considera melhor e os empreendedores tenham mais dinheiro disponível para botar uma loja nova, para investir na produção, para contratar alguém. Ou seja, ele quer um Estado menor para que você consiga ter mais dinheiro, né? Já a política da galera da esquerda é o inverso. Eles falam o seguinte: não, eu tenho que tomar mais dinheiro da população e o Estado vai prover. É aqui que a galera se enrola. O Estado não é uma entidade amorfa, laica e pesos e contrapesos. Estado é uma porrada de burocrata sentado em Brasília definindo o que vai fazer com o seu dinheiro.
né? Então, o que foi feito lá quando o Lula assumiu o governo? Vocês lembram da PEC do estouro? A galera esquece, né? O pessoal vai ficando, é verdade. Teve aquela PEC do estouro em que eles acabaram com o teto de gasto, né? Então, eles tiraram o teto de gasto, ou seja, o governo pode gastar, que se dane, e aí fizeram o arcabouço fiscal, que era um tetinho de palha, assim, né? Tetinho assim, né? Que se você estourasse esse tetinho de palha, sabe o que acontecia? Nada. Então, sempre que você bota uma lei que burlar essa lei não tem penalidade nenhuma, é uma lei meio inútil, né? E foi isso que a gente fez. E o que a gente tem acompanhado desde o início do governo Lula? E também, se você pegar meu vídeo no inicial do TikTok, eu falei tudo o que ia acontecer. Tá lá disponível, tem data, é só voltar e olhar, tá? Então você que não curte meu canal, né? Não segue o canal, já segue o canal aí. Então, o que ele fez? Ele falou, pô, beleza, então, pô, se eu posso gastar dinheiro aqui infinito, bora gastar. Mas o pessoal do mercado financeiro falou, cara, se você gastar, você vai acelerar muito a inflação, vai descontrolar as contas, vai dar um problema grave. Aí ele falou, não, não, confia no Lulinha, paz e amor, faz o L. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai gastar mais, mas a gente vai tomar mais dinheiro da população, né? O nosso ministro Tachad, sempre me enrolo, nosso ministro Haddad, ele vai fazer o quê? Ele vai ampliar as receitas fiscais. Ele vai cobrar a tua blusinha da Shein, não é isso? Aí você que é pobre aí, estava comprando coisinha na China, não é isso? Agora está pagando 50% de imposto. E o combustível, lembra que a gente estava sem imposto no combustível para ficar mais barato? Volta o combustível. Recomposição de receita. Está cobrando mais caro, está pagando mais imposto. Não é isso? Então, isso foi executado de maneira ampla pelo governo federal, né? O Haddad, Tachad, enfim, ficou cobrando mais imposto. E olha que coisa interessante, ele está conseguindo. Olha só os dados que estão saindo. A gente está recorde atrás de recorde de arrecadação. Arrecadação significa dizer que menos dinheiro está na sua mão e mais dinheiro está na mão dos políticos. Beleza? Né? Você está vendo toda essa confusão de STF, de não sei o quê, brigando por emenda Pix. Ou seja, tem muita grana em Brasília e a galera tá querendo escolher para onde vai esse dinheiro, né? Às vezes vai asfaltar a rua da casa de um político, às vezes vai, pô, tem incentivo numas indústrias ali que a galera tem mais é mais próxima do governo, uma leizinha Rouanet que tá maior, né? Enfim. Ou seja, a gente está dizendo que o Estado vai controlar para onde vai mais o dinheiro. Então, beleza. Então eles disseram, a gente vai gastar mais, mas a gente vai arrecadar mais. Só que eu esqueci de falar do gastar mais, né? Só que gastar, galera, porra, não é preciso ser nenhum inteligente para gastar. É muito mais fácil você estourar um limite do cartão de crédito do que você conseguir aumentar seu salário. Concorda comigo? E foi exatamente isso que aconteceu. A galera acreditando que ia ter mais arrecadação, saiu torrando dinheiro, torrando. O Lula sem apoio, dá dinheiro para político, não sei o quê. E o que está acontecendo com o Brasil? A gente está gastando muito mais do que arrecada. E aqui vai o entendimento sobre economia. Quando um governo gasta muito mais do que arrecada, ele vai se endividando e vai imprimindo dinheiro. Então, ele acelera a inflação. O descontrole das contas públicas acelera a inflação. Então, voltando à pergunta lá, o presidente do Banco Central colombiano, ele está correto. Ele falou, pô, o Brasil está falando aí em reduzir taxa de juros, ele deveria estar aumentando, porque a inflação dele está acelerando. E a gente não quer seguir esse exemplo. A gente não vai baixar a taxa de juros enquanto a inflação não estiver controlada. A questão que esse diretor não entende é o seguinte, o Roberto Campos Neto, ele só consegue reagir ao que o governo faz. Então, quando entrou esse governo novo e eles aceleraram a inflação, ele vai ter que voltar a subir agora a taxa de juros. Por quê? Porque se o governo está com o pé no acelerador da inflação, você tem que frear com a taxa de juros alta. É assim que funciona a economia quando ela é desregulada. Né? Aí você fala, pô, mas não deveria estar aumentando a taxa de juros. Ótimo, então o governo deveria estar gastando mais do que arrecada. Então percebe que primeiro o governo gasta mais do que arrecada, isso vai gerar inflação depois, e aí você aumenta a taxa de juros para segurar esse negócio. Ou seja, no final das contas, Roberto Campos Neto, que foi eleito 2 vezes o melhor presidente de Banco Central do mundo, ele está correto. Ele está falando o seguinte, olha, eu vou aumentar a taxa de juros se preciso for. E olha que interessante, a gente viu nas últimas semanas aí ele alinhar o discurso muito bem alinhado com o Galípolo. Na verdade, eu estou vendo até o Galípolo por aí, né, em tudo que é reunião, falando, não, eu vou aumentar. Ele está falando que vai aumentar a taxa de juros. Olha que interessante, até o Roberto Campos Neto está parecendo um cara mais, né, mais lulista perto do Galípolo. E aí tem gente que está falando, não, ele vai falar isso, mas ele não vai fazer e tal. Bom, o mercado está falando o seguinte, ele é um cara que se ele entrar no Banco Central, ele vai ter autonomia, ou seja, diferente de um ministro do Lula que pode trocar a qualquer hora, depois que o Lula der o nome dele e for aprovado, durante 4 anos o Lula não pode fazer nada com ele. Ele segue totalmente soberano sobre as decisões dele. E é por isso que o mercado está falando, pô, beleza, se a gente tem um governo maluco, pelo menos a gente vai ter, né, que está acelerando aqui a inflação,
a gente vai ter um presidente do Banco Central que vai pensar em dar uma freada. Então a gente vai ter uma inflação mais ou menos controlada. Então, o cara da Colômbia não está errado, né? E veja só, a Colômbia, ela tem como presidente o Petro, que é amigo do Lula, né? Olha que doideira. E o cara está criticando que a gente está dizendo de baixar a taxa de juros deveria subir. Olha que confusão maluca, né? Mas é exatamente por isso, porque a economia, ela reage ao que os governos fazem. E o nosso governo não para de fazer merda, né? É o que eu falo para vocês. Enquanto esse governo não controlar as contas públicas, o negócio não vai para frente. A gente está vendo o Haddad aí, não, vou cortar tanto, falei com o Lula, a gente vai cortar, vai fazer. Beleza, ele tá falando que vai cortar e vai fazer, parece aquela pessoa, meu irmão, que tá acima do peso e tá comendo, McDonald's todo dia, prometendo que vai fazer regime, que vai reduzir o peso. Aí você fala, beleza, você tá prometendo, mas você tá comendo McDonald's todo dia, né? Então é mais ou menos por esse lado que a gente está indo. Enquanto o governo não parar de ficar dando recadinho e executar as políticas de controle de gasto, né, de controlar muito bem o que gasta, o que ele arrecada também, porque, sair explodindo um monte de imposto aí, você desregula totalmente a economia. Então o caminho está muito equivocado e isso é muito triste. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Comenta inclusive com 2 pessoas que você acha que deveria ver o vídeo aqui e vejo você no próximo vídeo.